Bom dia, Bruno. Oi, bom dia. Tudo Tudo bom? bem? Tudo, e você? Tudo. E as crianças? Tão bem. Nossa, tão Então, grandes. eu imagino que eles crescem muito rápido. É, já quase andando, você acredita? Meu Deus. Eu tenho uma priminha, ela é de abril, ela tem 1 ano, aí 1 ano e meio mais ou menos. Gente, como é muito rápido, ela já tá falando, ela já tá. Esses dias a minha prima fez uma videochamada para minha avó vê-la. Aí estão ensinando ela a falar bisa. Aí ela fala bi, bi, bi. É muito engraçado essas crianças. Olha o David aí, tudo bom, David? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Isa. Tudo bem com vocês? Bom dia, David. Ontem você me abandonou aqui sozinha. Você gostou, né, Isa? Fala a verdade. Porra, David, que Senti mancada. órfão. E aí, como é que vocês estão? Preparados aí para virar médico? Eu não tô, ultimamente não tô preparado para nada, Bruno. Encarando aí essas loucuras? Preparado? E a eleição? Que maluquice esses tempos que a gente está vivendo, hein? Pois é. Vamos ver o que vai dar domingo. Bom dia, Diegão. Bom dia, senhoras e senhores. Cadê o... Espera aí, que eu tenho que ficar apertando o botãozinho aqui toda hora. Vamos nessa. Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Pessoal, seguinte, eu tenho um monte de material, fiquei esse tempo todo aqui preparando um monte de material. Vocês estão vendo aí, tem material de Enem, tem material de tudo isso. A gente tem muita coisa para falar em 4 aulas. Então, assim, né? A gente... Opa, peraí, tem mais botão para apertar aqui. Isa, posso te pedir um favor de colocar você como co-host se alguém chegar durante... Espera aí que eu apertei a Sim, pessoa. pode sim. Obrigado. Isa, vamos lá, make co-host, pronto. Isso, se chegar mais pessoas aí, enquanto eu estiver nas outras telas, aí você me ajuda, né? Ou vocês vão me dando um toque aqui, beleza, pessoal? Então é o seguinte, estamos chegando a hora da gente fazer a revisão. A revisão, como eu falei com vocês, né? Existem algumas formas, e a última aula que a gente teve, eu mostrei para vocês mais outro jeito de fazer a aula, que não seria seguindo a ordem cronológica como a gente fez aí nas 400 milhões de aulas que a gente teve ao longo do ano. Mas durante o ano, eu espero que a gente tenha abordado aí os principais assuntos, né? Tocado nos assuntos. E assim, também fazer uma revisão só para ficar citando nomes aqui e datas e só fazer uma breve linha do tempo, também eu acho que não é tão produtivo assim. Bom, revisão, o projeto de revisão sempre foi a ideia de fazer uma revisão né? Então, assim, a conversa que eu quero ter com vocês nessas 4 aulas que a gente vai ter de revisão. O projeto para fazer uma revisão é o seguinte: elencar alguns dados que eu considero importante, a gente vai botando em ordem tudo que a gente estudou, eu vou mostrando para vocês aquilo que a gente estudou. Eu vou usar o material que a gente já tem preparado, obviamente, muita coisa dali eu estou tirando para a gente verificar, mas é o momento de você olhar para o seu material e falar, meu, eu não lembro disso, nossa, eu tenho dificuldade nessa parte, eu acho isso um pouco mais complicado. Então, professor, por favor, eu abro uma brecha na aula para aprofundar aquele conceito. Então, a gente estuda aquele conceito. Por quê? Eu parto do pressuposto agora, nessas aulas que a gente está tendo, de que todos os nossos conceitos em história foram abordados. Então, eu não tenho mais aquela preocupação de ficar construindo os conceitos. Eu já parto de um pressuposto em que todos os conceitos já foram abordados e agora eu vou problematizá-los. Caso esses conceitos, então, quando chegar agora aqui, caso esses conceitos não estejam, né, de forma adequada, olha, putz, professor, não lembramos, olha, não lembro, vocês só acendem um alerta aqui,
Professor, por favor, aprofunda nisso. Professor, opa, peraí, como assim isso daí? Então, o foco da aula é o seguinte, eu tenho diversos conceitos que eu construí ao longo de todas as aulas com vocês. Então, a ideia não é, eu preciso lembrar lá da formação de Portugal, da briga que teve de Isabel com Fernando, isso tudo, eu não lembro direito o nome da dinastia, disso, daquilo. Isso daí seria a revisão que você vai fazer a partir da sua apostila. Outra forma de fazer a revisão é, eu lembro do conceito. Estamos saindo de uma Idade Média, então, portanto, entrando numa Idade Moderna. O que significa Baixa Idade Média? Né? Alguns historiadores vão elencar esse nome e falar que essa Baixa Idade Média é apenas a transição para o capitalismo. Outros vão falar aí de o renascimento comercial. Como assim o renascimento? Né? Parece que ele tinha morrido, né? Para nascer de novo, você precisa morrer. Né? E como assim? Morreu na Europa? Então, quais são os problemas de usar essas frases, né? Usar essas palavras? E é nisso que eu vou focar as aulas, porque o comércio não desaparece da Europa naquele período. Então, eu já vou direto para o assunto. A gente vai fazer uma história que começa aí com a história da Europa, né? A gente precisa ter essa noção, então, portanto, para falar lá da formação de Portugal, formação da Espanha. Por quê? Porque essas terras aqui que nós chamamos hoje de Brasil, nosso país, etc., ele tem aí uma certa origem e influência da colonização que vieram daqueles europeus. Obviamente que não é também favorecer uma história eurocêntrica, a gente sabe que a gente precisa criticar esse eurocentrismo. E como é que se faz essa crítica ao eurocentrismo? Primeiro, ter a base, estudar o que é, né, e quais são as influências da cultura europeia. E não fazer também apenas como foram lá os modernistas na década de 20 do século passado. Então, lá na Semana de Arte Moderna, ou então depois, apenas falar que eu estou criando uma nova estilo artístico, e só por ter um novo estilo de escrever, ou um novo estilo de pensar, ou porque eu estou pintando agora um indígena, ou então eu estou pintando a cara de um certo tipo de povo que antes não era muito bem pintado, então agora eu estou favorecendo outras linhas e rompendo com a tradição europeia. Não, não se rompe. Né? Essa ideia de que eu vou apagar todo o meu passado eurocêntrico, você não vai. O mundo é globalizado, o mundo tem influência da Europa, da China, do Japão, da África, né, de todos os continentes. A gente tem essa influência. E a diversidade cultural, ela favorece, né, ela não destrói. Então, às vezes, a gente pena, né, o grande problema de falar disso, eu vou combater o eurocentrismo e vou favorecer só o estudo lá da Sibéria. Então, isso daí também não resolve, porque o Brasil ele tem uma diversidade cultural gigante. Então, para começar, a gente tem aqui... Opa, peraí, cadê? O professor, para variar, apertou o botão errado. Então, para começar aqui as nossas aulas, a gente precisa pensar e repensar tudo isso, certo? Então, aqui está aí para vocês, certo? A aula História do Brasil. Eu só preciso que apareça a minha canetinha aqui. Eu tenho que tirar vocês daqui. Vem para cá. Admite, venha. Aí aparece aqui, desenhar, vamos lá, caneta. Isso. Boa, canetinha azul. Pronto. Então, como eu vou falar de história, né, a gente precisa ter na cabeça para todas essas aulas o que significa estudar história, certo? Vocês me desculpem da tortice aqui, eu vou ajustando a caneta aqui ao longo da aula. A gente precisa ter em mente sempre, vamos lá, exercício de história. Então, eu preciso saber de que tempo, ou seja, que período, qual é o contexto que ele está falando, né? Putz, olha lá, tem um texto, geralmente os vestibulares, aí FUVEST, Unicamp, eles colocam um texto para você observar, colocam às vezes 2 textos para vocês contrapor, ou colocam uma fonte, né, para você pensar o que significa aquilo. E da onde ele está falando aquele texto, qual o espaço, ou seja, qual localidade ele está falando. Então, tudo em história tem o tempo e o espaço. E o tempo e o espaço não é o que vocês usam em física, ele é um conceito. O tempo do cronológico, ele pode ser usado na história, mas o tempo histórico não é a mesma coisa que o tempo cronológico. Como assim, professor? A gente tem aqui, por exemplo, eu estou falando de um período, né? Estou falando, por exemplo, se eu falar aqui, olha, idade, olha lá, idade qual?
Idade Média. O que significa Idade Média? Olha lá, só essa palavrinha aqui, eu coloquei duas palavras aqui, Idade Média. Eu estou falando já de um lugar e de um tempo. Olha só, né, que não é um tempo cronológico, certo? Eu posso aqui colocar, nossa, 1492, eu posso colocar aqui o ano 1000, por exemplo. Tem outros historiadores que colocam 900 e tralalá, né? Então, o que significa falar de o período da ditadura? Eu não sigo um tempo só cronológico, tem começo, meio e fim, né? Essa Idade Média, então, período histórico, quando a gente fala, ele segue certas características. Eu estou falando de uma Europa, portanto, né? Eu posso falar, na época da Idade Média europeia, a China se comportava de tal e tal lugar. Então, eu já determinei que na Idade Média da Europa, eu vou falar de certo período, só que de outro lugar, olha só. Eu vou falar da China. Enquanto a Europa vivia uma Idade Média, aqui, na que a gente chama, nem chamava-se ainda América, mas vai ser chamado quando eles chegarem aqui na América, portanto, tinham as grandes civilizações, como os Incas, Maias, Astecas, certo? Né, a gente fala aí da América, Mesoamérica, América Central, a gente fala da região dos Andes ali, hoje em dia, o Peru, né? A gente vai falando, então, portanto, da chegada, do contato, por exemplo, entre dois povos, entre os próprios europeus e os próprios americanos, aqui os povos que a gente chama de nativos, né? Até aquele período. Então, estudar a história, vocês precisam ter que tempo e espaço é um conceito, certo? O espaço histórico, olha só, eu estou falando de europeu, então eu já falei que esses grupos aqui se formaram, né? Ou seja, não existia Europa antes do fim da Idade Média aqui, né? A gente chama hoje tudo aquilo é Europa, mas ali era Império Romano, né? Ali foi, né, influência grega, né? Não chamava-se Europa. Mas os gregos tinham a palavra Europa. Eles usavam esse termo que vai ser adotado por diversos outros povos aí ao longo do tempo. Então, estudar história tem que ter na cabeça esses dois conceitos. E mais que isso, né? Estudar história, a gente está falando do homem, ou seja, dos seres humanos, certo? Da humanidade. Quando eu coloco o homem aqui, não é o gênero, certo? A gente está falando da humanidade, né? A gente está falando, portanto, dos vestígios que a gente vai olhar do homem deixados ao longo do tempo. Então, eu que estou aqui, né, nesse tempo e nesse espaço, eu que estou hoje aqui, eu olho, portanto, para aquele passado, para aquele tempo, e eu carrego comigo os meus problemas deste tempo aqui, né? E a partir deste olhar, deste tempo, quando eu vou ali olhando para aquele tempo passado, eu começo a redigir e a escrever, portanto, a minha forma de enxergar aquele momento. Então, eu analiso os vestígios deixados por esse homem naquele tempo. Eu vou vendo, investigando, né, o passado. Ou seja, eu bebo das fontes históricas, ou seja, eu vejo os vestígios, as fontes, os dados que vão sendo observados pelo historiador no tempo presente. E os problemas que eu vivo nesse meu presente é que me fazem ir até aquele passado. E esses problemas que eu tenho aqui, eu vou buscar naquele passado exemplificações, atitudes, para ver como é que eu posso entender melhor esse meu presente, para tentar atuar aqui nesse processo do qual eu vivo atualmente. E essa forma de escrita que eu faço aqui chama-se historiografia, a escrita, portanto, da história. Então, se eu estou hoje aqui falando de uma historiografia, né, essa historiografia que foi um tempo atrás, ela era de outro jeito, de um tempo atrás ela era de outro jeito, os problemas daquele contexto eram outros. Né? Quem escrevia sobre o passado aqui, ele olhava para o passado com outros problemas, não que os nossos problemas atuais. Então, a historiografia ela vai sendo sempre reconstruída. Isso não significa também que a história é sempre relativa e que não existe aí um dado histórico definitivo. Né? A gente sabe, né, de históricos e a partir dali a gente lembra, então, portanto,
a gente lembra daquele passado. Então, a gente sabe que Napoleão existiu, teve a Revolução Francesa, Robespierre, tomaram ali, né, a tomada de Constantinopla, a gente sabe de um monte de coisa, certo? Então, vamos lembrar, o que a gente está falando? A gente está falando dentro da tal chamada Idade Média, a gente está falando lá na Idade Média, ou seja, mais para metade, para o fim da Idade Média, o que chama de Baixa Idade Média Europeia. A gente sabe que na tal Península Ibérica, ou seja, na tal Península Ibérica, certo? Vivia-se um contexto que levou ali à formação, né, de Portugal e da Espanha, certo? Portugal e da Espanha. Um contexto específico que levou esses caras, portanto, a terem a formação de um Estado que a gente chama aí de monarquias nacionais antecipadamente do que os outros que partissem para aquilo que a gente chama de grandes navegações. Lembram disso? As tais grandes navegações, certo? Quais são as navegações? Quais são as explicações desse processo de formação, então, portanto, de Portugal, formação de Portugal? Quando eu estou falando de formação de Portugal e formação da Espanha, eu vou buscar o que aconteceu ali na Península Ibérica para tentar explicar o que levou a essa formação de Portugal a partir das grandes navegações. Ou seja, a gente vai falar que esse processo, né, ou seja, a formação significa, né, a construção de uma monarquia, ou seja, através de um Estado em que a monarquia centralizou os interesses dos grupos naquela região em Portugal e na Espanha. Então, uma monarquia que vai ter uma característica nacional. E essa característica nacional está totalmente ligada ao que a gente chama aí de um militarismo, de combate. Então, a gente pode buscar lá nas guerras, né, da unificação, nas guerras, portanto, que a gente chama ali da expulsão dos árabes, dos mouros, como eram chamados ali pelos portugueses, que tinham invadido a Península Ibérica, certo? E aí teria que voltar um pouco antes lá da Baixa Idade Média, quando teve a invasão dos árabes, na expansão desde Maomé e etc., no século VIII. Então, a gente tem a guerra chamada Guerra de Reconquista. Essa guerra de reconquista significou que a monarquia precisou, portanto, dos militares, e os militares eram comandados por quem? Pelos nobres naquele período, certo? Pelas nobrezas, certo? Pelos nobres, e esses nobres comandavam seus exércitos ali, que faziam parte camponeses e etc. Essa guerra da reconquista significa que eles reabriram, portanto, as estruturas, né, para grandes navegações. E essas grandes navegações têm a ver com grupos comerciantes. Então, o comércio, portanto, comércio, portanto, né, volta a ser reativado ali na Europa. Então, a gente tem um atrelado aí à formação dessas monarquias nacionais, a burguesia que está em ascensão, que está em formação, esses comerciantes, portanto, a nobreza aqui, certo? Lembrem que na Idade Média a gente tem como, né, a nobreza, o clero que justificava o poder do rei, os camponeses aí, né, para produção, certo? A gente tem os camponeses e a gente tem aí esse grupo comerciante. Eu vou chamar aqui de burguesia, mas é uma burguesia que está em formação, pelo amor de Deus, certo? A burguesia só na Idade Moderna, mais para frente. Então, vou pôr aqui uma aspas aqui para a gente não ter cuidado, tomar um cuidado, que essa burguesia está em formação, que é esse grupo comerciante aqui. Ou seja, o Estado Nacional formado, portanto, né, através de um rei, né, essa monarquia que vai ser justificada pelo poder da Igreja, que tem ali, né, uma ligação, então ele consegue comandar os interesses dos caras que têm a terra, a nobreza, portanto, que tem a terra, e a burguesia comercial, ou seja, através das guerras, da reconquista, eles conseguem mais terras, portanto, Portugal, e a gente vê ali a formação de novas dinastias que passam aí, portanto,
para o que a gente chama da fase do Renascimento, portanto, certo? Tudo isso, quando a gente fala que a gente sai da Idade Média, significa que a gente está partindo, então, a partir de agora, a gente está partindo por o que a gente conhece como Idade Moderna, certo? Ou seja, vamos buscar a partir de agora novos elementos aqui na idade que vão mostrar essas transformações, sair da Idade Média. Então, portanto, qual é a característica da Idade Média? Tem uma descentralização. Qual é a característica agora desses novos estados? A centralização. Na Idade Moderna, então, portanto, a gente vai falar da ascensão de uma nova prática política, né? Ou seja, na prática política, então, portanto, é o tal do absolutismo monárquico, ou seja, o rei, né, centralizando esses interesses, certo? Outra grande instituição é a igreja, então o rei, ele também é justificado até pela própria igreja. A economia lá na Idade Média era uma economia, né, que a gente fala aí do sistema feudal, que eles viviam ali da agricultura, do campo e etc. E agora a economia é praticamente atrelada ao comércio dessas novas metrópoles com as suas colônias. E essas trocas cambiais, principalmente aqui no Oceano Atlântico, a gente dá o nome de mercantilismo, certo? Ou seja, um Estado que é totalmente interventor nas decisões, né, do seu comércio. Aquelas terras ali, né, as colônias, pertencem a Portugal, pertencem à Espanha, certo? E na sociedade, como a gente sabe muito bem, na Idade Moderna toda, essa sociedade ela permanece, né? Essa sociedade estamental, ela permanece ainda, né? Essa divisão que a gente vê aqui em estamentos da nobreza, do clero e dos camponeses, e da ascensão dessa burguesia ainda vai permanecer durante toda a Idade Moderna. Isso daqui só vai ser rompido com a Revolução Francesa. E aqui, nesse rompimento da Revolução Francesa, dá-se início a uma novidade, que é a Idade Contemporânea. Então, portanto, quando a gente conseguir romper isso, a gente vai estar falando já de um novo período, com novas ideias, que a gente vai falar da Idade Contemporânea. Nossa, professor, essa história lá dos povos europeus, né? E a gente, para essa passagem aqui da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, as consequências de toda essa ascensão da burguesia e a ascensão de todo esse movimento lá na Europa, tem nome. A gente vai falar de um tal iluminismo, né? O iluminismo significa uma busca por explicações mais racionais, a explicação por meios mais da razão, portanto, da ciência. São, portanto, interesses aqui desse grupo da burguesia, porque tiveram ascensão de banqueiros, comerciantes, grandes traficantes, né, que não conseguiram ascender politicamente, ter os interesses respeitados ali na sociedade. A gente tem uma sociedade estamental que tem privilégios aqui da posse da terra, privilégio de participação política, que são desses grupos aqui, da nobreza e do clero, os privilegiados, privilégios da posse da terra e da participação política, portanto. Então, com o iluminismo, né, prega-se um rompimento da política absolutista, do mercantilismo. Então, o iluminismo vai pregar aqui, né, uma monarquia constitucional, ou seja, constitucional, né, às vezes um rompimento dessa monarquia por uma república, mas que seja através de uma constituição. O mercantilismo vai ser rompido através das ideias liberais, ou seja, o liberalismo colocado, né, coloca em xeque esse mercantilismo, e a sociedade estamental colocada em xeque também através da Constituição, dando direitos, deveres, o voto, e aí começa toda a discussão sobre democracia, sobre participação popular e etc. Então, percebam, essa é a trajetória da Europa, né? Essa é a trajetória que a gente está vendo aqui, lá desde a Baixa Idade Média até aqui, a gente entrar já no século XVIII, em alguns lugares antes, como na Inglaterra, né? Mas a transição aqui é 1789, com a tal da Revolução Francesa.
Prost, professor, beleza. Então, isso é o que está acontecendo lá na Europa. E nisso, a gente vai estudar a história do Brasil quando a gente falar aqui, ó, desse período... Opa, é que eu apertei o botão, ficou torto. Quando a gente falar desse período aqui, então, que a gente chama de colonização. É isso que nos interessa, então, portanto, né, de falar do início da história aí do Brasil. Obviamente, a gente tem que lembrar que existiam, portanto, os povos nativos, existem, né, os vestígios humanos aqui anterior a tudo isso. A gente tem, portanto, né, que relembrar, principalmente aqui, né, os vestígios dessa história que a gente chama de pré-história brasileira. Essa tal pré-história brasileira, né, tem um cuidado que a gente tem que chamar, porque não é essa história, portanto, que eu estou... Opa, peraí que eu apertei o botão errado. Não é essa história que eu estou colocando para vocês aqui, essa história apenas eurocêntrica. A gente tem, portanto, que lembrar, né, como que a gente estuda aqueles povos nativos. Então, as teorias, vai que cai o vestibular nesse ano, a gente tem que lembrar. Então, poxa, como é que chegaram os primeiros habitantes aqui? Não foram os espanhóis, não foram os portugueses, certo? Não foi Colombo, não foi Cabral, como a gente sabe. Então, como chegaram? Quais são as teorias, então, né, da formação dos primeiros habitantes aqui do continente que a gente chama de América hoje? Algumas teorias falam lá do Estreito de Bering, então, portanto, que vem lá da... Opa, cadê? Vamos pegar uma outra cor aqui, pode ser verde, vai. A gente vai falar, portanto, da ocupação, então, ocupação do continente americano. Ou seja, a gente sabe que algumas teorias falam aí sobre a vinda pelo Estreito de Bering. Então, a gente tem toda a América aqui, né, desenhada. Então, toda essa América aqui, que faz parte aqui né, dos nossos estudos, a gente sabe que os primeiros povos que chegam aqui, né, a teoria que mais era falada até então, era que tinha vindo por uma tal glaciação e passado pelo famoso estreito aqui de Bering, portanto, certo? Bering, certo? Aqui esse estreito de Bering, e teriam ocupado a região aqui do Texas, se estabelecido, sedentarizado, construído aí, né, uma passagem, portanto, para a América do Sul. E aí começava-se, então, uma teoria de que tudo tinha vindo ali né, da África. Bom, os achados mais antigos que a gente sabe, né, vêm da África. Então, através de alguma migração em algum determinado momento, esses povos chegaram aqui. Hoje em dia, né, e essa teoria que fala aqui seria cerca de 10 mil anos atrás, né, essa ocupação desse território. Hoje em dia já se fala de até 50 mil anos, mas certeza é que a gente já tem as ossadas de 30 mil anos, 15 mil anos, e por aí vai, até 20 mil, alguns outros falam. Certeza absoluta é que coisa de 15, vamos por 12 mil para não errar, 12 mil anos, o continente americano, tanto no norte, quanto aqui na região amazônica, quanto aqui na região do Chile, quanto aqui nessa região, mais aqui no nordeste, norte do Brasil, estavam ocupados. Isso é certeza que a gente tem as ossadas e os achados desses povos. E fizeram aí os testes desses povos, por exemplo, encontrados aqui mais ao sul desses povos, que seria ali a Luzia, ou a ossada mais antiga, e quando fizeram os estudos das ossadas do crânio, por exemplo, da Luzia, eles olharam ali o crânio e falaram, bom, essa Luzia aqui, ela não parece com aqueles povos que vêm né, do norte, que vinham pelo Bering. Eles têm muito mais cara de uma feição de povos que vinham mais ao sul ali, ou seja, povos muito mais características muito mais negroides do que esses asiáticos aqui. Então, poxa, será que existe uma outra teoria? Então existe a teoria do Atlântico. Na glaciação, poderia ter favorecido também essa transição aqui pelo próprio Atlântico dos primeiros povos. Existem outros que falam pela Indonésia, então, né, que vão falar dos sítios arqueológicos ali do Chile, né, que falam, portanto, através dos povos da Indonésia, que eles têm muito mais características ancestrais da Indonésia. Então, acharam já até
um naviozinho lá, uma jangada, que os caras talvez consigam provar com o uso de tudo isso. Então, talvez aí uma teoria que é chamada de teoria pacífica, através do Oceano Pacífico. Quais são as grandes... Porque a gente vai saber por onde eles passaram, onde eles pisaram, por enquanto ainda não. Mas a gente tem o DNA para investigar, a gente sabe que existem hipóteses, portanto, né, e novas teorias que provam isso. Certeza que 12 mil anos esse território estava ocupado, certo? Esses são ancestrais aí dos povos nativos que a gente tem, que ocuparam, portanto, o continente americano. E vale lembrar que naquele momento, o clima, era tudo diferente, né? A gente tinha uma mega fauna, né? Uma vegetação era bem diferente, aqui não era o cerrado ainda, né? A gente tinha um clima que favorecia a ocupação desses territórios, então, né, não era seca, talvez o mar tenha entrado um pouco mais. A gente tem o estabelecimento de diversos povos. Quais são os principais povos aqui dessa região que a gente chama de Brasil? Então, a gente tem os sambaquis, que são encontrados nos litorais. O que são esses sambaquis? Né? Então, os sambaquis são povos que deixaram rastros ali, que usavam essas conchas, esses pedacinhos ali usados no litoral, para enterrar seus mortos, para deixar ali passagem, rituais de passagens e etc. A gente tem achados na região amazônica que mostram aí diversos povos da região amazônica que se estabeleceram por ali. A gente tem achados desse interior de diversos povos, portanto. Né? A gente sabe que os povos indígenas, como a gente conhece, os indígenas, então as diversidades indígenas, é uma mistura, uma miscigenação desses povos com outros que podem ter continuado a chegar. Não é que eles chegaram em 12 mil e pararam de chegar. Né? O homem não veio, eu vou fazer agora uma migração e só daqui 12 mil anos eu quero ir de novo para aquele continente. Então, né, o que a gente sabe é que a formação do nosso continente, né, da chegada dos europeus, já existiam povos tupis, né, chavantes, tupinambás, e por aí vai. Né? São vários povos que chegaram. E os portugueses chamavam todo mundo de indígena. Né? Um jeito muito preconceituoso aí de colocar todo mundo uma mesma cultura, chamar todo mundo de igual, né, para eles aqui. E esses povos indígenas têm diversas raízes, dependendo do seu povo, o que justifica, né, portanto, né, essa diversidade, né, também cultural, essa diversidade linguística e tal. Então, quando a gente está estudando história, a gente não está estudando só isso, um osso achado no chão. A gente vai estudar a língua, a cultura. Então, quando a gente está estudando o Brasil, a gente está estudando um território, a gente está estudando um período, a gente está estudando, portanto, os vestígios deixados que compõem essa língua atual falada aqui no Brasil, certo? A cultura ou as diversidades culturais que a gente pode estudar aqui no caso do Brasil, que compõem essa sociedade. Tudo bem até aqui, turminha? Né? Essa breve introdução aqui para a gente conversar. Certo ou não, turminha? Tudo bem? Alô, alô? Tudo certo até aqui? Beleza? Uma breve introdução. Então, voltando aí aos europeus, agora para vocês, está aparecendo o que aí? Está aparecendo o PowerPoint? E aí, como é que eu volto depois para o outro? Eita, nós. Vamos lá. PowerPoint para vocês. Vamos lá. Eita, nós. Aí, boa. Então, vamos lá. PowerPoint para vocês, beleza? Então, falando ali da Europa, eu falei só de Portugal. Mas olha só, né? A Europa está saindo da Idade Média. Vamos lembrar, uma pergunta constante no vestibular é: professor, por que Portugal e Espanha se formaram antes, né? A gente tem essa guerra da Reconquista, o fortalecimento do comércio, a gente tem tudo isso. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo nas outras regiões. França e Inglaterra viviam a famosa Guerra dos 100 Anos, né? E a preocupação entre eles era uma disputa territorial na região que a gente chama hoje de Países Baixos, ali, Holanda. Isa. Oi. É que você ficou paradinha. Estamos aqui. Alô, alô?
Bruno, deu uma travada. Você estava Vocês estão me falando. ouvindo agora? Voltou? Sim. Voltou? Então, quando eu estou falando de Idade Moderna, não sei aonde parou. A gente tem que lembrar que é uma pergunta constante no vestibular que fala por que Portugal e Espanha e os outros, né? Como é que estavam lá? A gente tem que lembrar, então, que a França e a Espanha estavam na Guerra dos 100 Anos, beleza? Anota no seu cantinho aí, né, falando sobre França e Inglaterra, tá ali, ó, colocado. Só que não significa que eles não tiveram interesses, né, também na colonização. Mas como Portugal e Espanha tomam a frente desse processo, eles vão acabar dividindo o mundo. Olha lá que eu coloquei, disputa pelo exclusivismo ibérico. Que tal de disputa é essa do exclusivismo ibérico? Poxa, o exemplo prático para vocês são os tratados. Bula Inter Cetera, Tratado de Tordesilhas, e por aí vai, todos os tratados. Então, a Espanha e Portugal, elas dividiram o mundo entre eles, né? E aí com aval, inclusive, da própria igreja, né? Já que a França e a Inglaterra passavam aí pelo seu próprio processo, que tem uma particularidade que vocês conhecem, lá da formação da Inglaterra, a formação da França. Eles estavam em disputa principalmente pela região ali dos Países Baixos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, né? Que no fundo, e aí, professor, Bélgica, Holanda e Luxemburgo vai ficar com a França ou com a Inglaterra? Com ninguém, vai ficar com a Espanha. Como a gente sabe que vai conseguir a independência mais para frente, na época da nossa União Ibérica aqui, certo? Mas vejam, mesmo assim, né, nessas transformações, outra mudança importante dessa idade moderna, a Europa entra aqui com esse absolutismo monárquico e as disputas entre esses absolutismos, né, levam a disputas religiosas. É o que a gente chama de reforma e contra-reforma, certo? A reforma protestante e a contra-reforma protestante, a contra-reforma católica, perdão. E isso tem repercussão no Brasil direto, certo? No Brasil, no caso do Brasil, a Companhia de Jesus, né? A criação lá na contra-reforma da Companhia de Jesus. Mas tem outras repercussões diretas para o Brasil? Tem. As perseguições aos protestantes, por exemplo, na França, levam um grupo a imigrar, e uma parte deles vem parar no Brasil. Então a gente tem invasões francesas, a gente chama de invasão francesa. Por quê? Né? Por que a gente chama de invasão francesa? Porque a gente está defendendo aqui o peixe dos portugueses. Né? Se eu chamar os portugueses como invasores, né, está falando dos indígenas. Então, por aí vai. Então, a gente sabe que, né, 1500 e pouco, já 1550, 1515, 1600, a gente tem aí, né, a chegada de franceses, holandeses e diversos outros povos da própria Europa que vinham disputar essas terras. Então, Portugal e Espanha têm uma preocupação grande na sua colonização. O caso espanhol, como vocês sabem, é um caso específico. Eles encontram grandes civilizações e lá Francisco Pizarro, Fernando Cortés vão, né, conquistar, olha a palavra, a conquista da América significa subjugar aqueles povos, né, assassinar aqueles povos, fazer alianças, né, explorar aqueles povos, que existiam grandes civilizações que estavam estabelecidas, impérios, né, estabelecidos ali, que já tinham uma estrutura, portanto, muito bem colocada. Aqui eu coloco para vocês, olha lá, a época de Francisco I da França, né, ele vai contestar o Tratado de Tordesilhas, e essa contestação de Tratado de Tordesilhas leva os próximos governantes franceses a dar o aval pelas essas invasões, né? Aqui no caso do Brasil, a chamada França Antártica e a França Equinocial. Professor, o que cai no vestibular dessa França Antártica e a França Equinocial? Vamos lembrar, turminha, para se estabelecer aqui, né? Quando eu falei para vocês em várias aulas, professor, o que esses caras vêm fazer aqui? Colonizar. Então, o que era colonizar? Colonizar. Lembra? Eu sempre coloquei isso nas nossas aulas. Significa ocupar esse território. Primeiro, eu preciso ocupar para falar o quê? Que é meu. A ocupação é através da ideia de dar a posse. É meu. Eu preciso, então, ocupar esse território. Para que eu vou ocupar esse território? Para gerar lucro, né? A gente está falando do mercantilismo, a gente está falando da idade moderna, né? Das transações, então, econômicas, explorar esse território. No caso do Brasil, a gente vai ver no início com o pau-brasil, certo? A gente vai ver também a cana-de-açúcar, certo?
dando grandes lucros aí a Portugal. E para isso precisa se defender. Então eu preciso estabelecer alguns colonos. Vocês estão aí, turminha? Deu pau aqui para mim. Vocês estão aí? Tudo bem? Sim. Então eu preciso defender essas regiões aqui, criando portos, criando benfeitorias, né? Dar, portanto, àqueles colonos condições de que, caso ocorram invasões aí, né, isso seja rechaçado. E ocorrem, né, invasões. Né? Eu vou pôr a palavra aqui, ó, invasões, né? Vamos lembrar aqui essas tais invasões, né? Como estrangeiros aqui, porque é a visão dos portugueses, como, por exemplo, os franceses, como, por exemplo, mais para frente, os próprios holandeses, certo? Essas tais invasões aqui do território significam que esses povos, no caso dos franceses, eles vão buscar alianças, e é isso que tem mais caído no vestibular. As alianças estabelecidas pelos franceses com os povos nativos, indígenas daquelas regiões. No caso ali, a França Antártica vai ser ali na região da Baía de Guanabara, né, do Rio de Janeiro, portanto, atual Rio de Janeiro. E eles fazem alianças com os povos indígenas ali locais. A gente vê a França também lá no norte do Brasil, na região do Maranhão, né, também fazendo alianças. Os holandeses também vão fazer alianças, mas como é o nordeste do Brasil, principalmente na região do Nordeste, já são alianças com os colonizadores ali, né, com os exportadores de cana, com os colonos, portanto, né? Então você tem que lembrar que o Nordeste já está muito mais ligado a esse processo mercantil. Os franceses, essas invasões, né, dos franceses levam os portugueses a se preocuparem cada vez mais com essa região. Ou seja, Portugal tinha delimitado, lembra no início, um projeto lá de criar as tais capitanias hereditárias, né, que acaba não dando certo. Por que não deu certo? Porque não ocupou todas as regiões do Brasil, né? O Portugal, então, portanto, vai decretar um novo sistema, né, para tentar efetivar essa colonização aqui no Brasil, com governos gerais, né, governadores gerais, né, e criar aí novos modelos. Então, essas transferências, essas mudanças aqui que a gente tem, né, tem tudo a ver com a Europa e o Brasil. Tudo bem, turminha, até aqui? Dúvidas? Algum levantamento? Eu vou tocar o barco aqui com vocês, beleza? Tudo bem, certo? Esse está aqui, ó. Contesta Tordesilhas, invasões. Lembrem que a Inglaterra também entra, né, na parada, vai ser muito mais aliada a Portugal, então vai acabar defendendo muito mais os interesses de Portugal, mas eles invadem o norte, né, na América do Norte a gente tem, né? Não esqueçam que diretamente relacionado aqui o contexto da América, aqui eu estou compartilhando, olha só, professor, eu estou desenhando sozinho, turminha. Olha como eu sou burro, velho. Deixei o PowerPoint para vocês e saí escrevendo aqui no meu negócio. Eita, professor. E eu achando que vocês estão lendo aqui. Bruno, burrão. Então lembrem aí, ó, tá lá, né? Vocês viram lá o PowerPoint, certo? E vocês viram aqui, então, portanto, franceses, ingleses, a Holanda, a independência da Espanha, né? Vai levar mais invasão. Então, quando a Holanda se separa da Espanha, aqueles acordos entre as transferências que existiam dos portugueses do Nordeste com a cana-de-açúcar vão tentar ser mantidos, os holandeses vão acabar invadindo, portanto, aqui o norte do Brasil, né, a gente nordeste do Brasil, ocupando todo esse território. E Portugal vai passar por aquele período da União Ibérica. Então, né, como Portugal pertence à Espanha, a gente tem aqui os holandeses ocupando o nordeste do Brasil. Lembra do açúcar e etc. Então, a partir de agora, a gente vai indo um pouco mais para frente. Tudo bem? A gente vai falar dessa América, né, da questão do Brasil aqui, né, da ocupar, defender e explorar. Eu coloquei isso aqui, ó, para vocês. Colonizar. Então, portanto, significa, cadê? Aqui, ó, pessoal, estava escrevendo isso. Colonizar significa ocupar, explorar e defender, certo? A tomar a posse dessas terras. E aí são várias medidas de colonização, desse processo de colonização, os tratados que são colocados, etc. Então, a gente tem um processo que é colocado aí com as tais capitanias hereditárias, certo?
E isso aqui é estabelecido em 1534. Aqui cabe um detalhe que mata muito aluno em vestibular, se vocês me permitem aprofundar um pouquinho aqui nesse momento, é o seguinte, eu falei para vocês ali em verde acima, né, está lá falando da história do Brasil, da pré-história do Brasil, certo? Ou seja, antes, né, pré-cabralino, pré-colombiano, tudo, ou seja, né, os 12 mil anos antes da chegada aí dos povos europeus aqui na América, certo? Então, aqui, se a gente for falar de uma linha do tempo do Brasil, dá uma olhada aqui, o professor vai até dar um zoom. Se eu fizer aqui uma linha do tempo sobre a história do Brasil, olha só, né? Se eu fizesse aqui uma linha do tempo, olha lá. Então, desde sempre, ou lá, desde o infinito, da chegada dos primeiros povos até aqui, a gente chama isso daqui de pré-história do Brasil, história do Brasil, certo? Brasileira, pré-história brasileira. Tudo bem? Então, aqui no caso do Brasil, vamos estabelecer 1500, a chegada, então, aí de Cabral, certo? Então, quando a gente fala agora do Brasil, colônia, né, todo esse período aqui, ó, Brasil, colônia, então o Brasil é uma colônia de Portugal, que isso vai se estender até a independência, 1822, lembrando que a independência é um processo, né? Ela não é só a proclamação lá da caganeira do Dom Pedro no Riacho do Ipiranga, a gente sabe que esse processo, portanto, né, de independência tem início lá com 1808 e vai até o fim das guerras aí da própria independência. Mas aqui, quando a gente está falando do Brasil, então, a gente, em alguns lugares, vocês vão ver textos falando desse período inicial, até 1534, 1535, aqui no Brasil. E falam do Brasil, dessa pré-colônia, o Brasil pré-história colonial. Então, essa também esse termo pré. Olha só, alguns historiadores vão juntar tudo isso até aqui, porque, afinal, não existiu uma colonização efetiva do Brasil. Então, cuidado, né, na hora da leitura do texto, porque a partir, então, do estabelecimento das capitanias hereditárias, a gente tem, através das cartas de doação, daqueles forais, direitos e deveres. Então, alguns caras vão falar para vocês que Brasil, colônia realmente, aqui é uma pré-colônia, né? O Brasil teve aqui o tal do descobrimento, que é contestado, e etc., e até então era um extrativismo de pau-brasil, eles conheciam aqui o território, vão sofrer invasões, vão aí disputar com a Inglaterra, mas a partir do estabelecimento realmente de um projeto de colonização, é só com as tais capitanias hereditárias. Tudo bem? Então, cuidado com esse termo, às vezes confundem um pouco vocês aqui no Brasil, certo? A efetivação desse projeto de colonização, cuidado aqui, só com esse termozinho aqui, ó, pré-colonial, né? Então a gente vai falar de Brasil pré-colonial ou de uma pré-história brasileira. Vocês vão encontrar esses termos. Cuidado, que às vezes vai estar, né, passando para isso. Quando a gente fala de tudo isso, a gente tem uma busca por uma maior integração, então, portanto, integração do território brasileiro, territorial. Essa maior integração territorial significa que o Brasil está buscando ser ocupado finalmente pelos, né, pelos europeus. Aí. Então, a gente está vendo aqui, né, essa ideia começa com o pau-brasil, como eu coloquei para vocês, e logo em seguida a gente tem também a cana-de-açúcar, que vai dar muito mais poder aí aos próprios portugueses, certo? Então, vamos lembrar, volta aqui, vocês estão... Oh, meu Deus. Aê, garoto. Vocês estão aqui comigo no PowerPoint. Aê. Vamos lembrar? Olha lá. Oh, meu Deus. No PowerPoint, olha lá. Período pré-colonial.
certo? Vocês têm esse material aí, já passei para vocês. A gente fala da chegada aí dos principais mercadores, né? Falar de uma oficialização da chegada de Portugal, que essas terras são deles. A gente tem Gaspar de Lemos, Gonçalo Coelho. Cada um vai chegando num certo território, vai começar a conhecer povos nativos, né? Defender esse território, criar ali trocas comerciais, o que a gente chama de escambo, criar ali, tem necessidades, né? Buscar passar para o rei de Portugal quais são as ambições. Olha, ali tem muito metal precioso, e os espanhóis já tinham encontrado metais preciosos, o Brasil não. Então, o pau-brasil, ao mesmo tempo que eles queriam se estabelecer com as Índias, né? Vamos lembrar, certo? Fernão de Noronha, que vai dar o nome ali da região mais ao nordeste. A gente tem, portanto, expedições que são muito mais de característica militar. A gente tem o estabelecimento olha o mapinha que eu coloquei para vocês, na época já de Dom João III. A gente tem Portugal, portanto, né, e uma maior integração aí de um comércio, né, global. Lembra, olha o que eu estou falando no começo da aula, estava falando de uma Idade Média, os caras viviam dentro do feudo, de uma economia agrária, né, agrícola ali, de sustentação. O comércio, ele existia, mas ele era incipiente, ele não era o que moviam as pessoas. Né? O que moviam as pessoas eram as cruzadas ali, características religiosas. O que moviam as pessoas era uma busca por uma terra, mas ali, depois da minha fronteira, vou buscar aquela terra do lado. Olha agora o que movem as pessoas, né? A busca por estabelecimento de portos, né, em diversas regiões do planeta, certo? Então, várias regiões ali, né, na Índia, na costa africana, aqui no caso da América, vão mostrar aí o Portugal como um grande império. Então, Idade Moderna, Portugal e Espanha vão se sobrepor aos demais estados europeus, né, mostrando, portanto, que aquela centralização monárquica foi o processo inicial de todo esse processo do Brasil. Não podemos deixar de falar da característica religiosa, certo? Quadros aí do Meireles, mais famoso, como a tal da primeira missa. E aí eu faço essa pausinha com vocês nas nossas aulas, olhem aqui o mapa para vocês, o mapa não, o quadro do Meireles. Eu falei muito para vocês de como usar essas imagens. Então, façam agora nessa revisão o uso daquelas leituras de imagens. Professor, o que eu tenho que olhar aqui quando eu tenho que viciar o meu olhar para o vestibular? Para não perder esse tempo, né, na prova, que tempo é precioso na prova do vestibular. Então, já cria um método aí. Né? Bate o olho no quadro, onde está mais claro, onde está mais escuro. Quais são as cores mais usadas? Se bem que o vestibular geralmente é preto e branco, certo? Quais são ali, né, o que está mais ao centro, ou o que está mais iluminado, ou o que está menos iluminado. O que esses caras estão buscando aqui destacar no mapa e o que está um pouco meio oculto, mas que também vai fazer com que você reflita sobre aquilo. Né? O que está sendo criticado aqui nessa imagem e o que a gente pode olhar para essa imagem e ver? Olha, ali essa imagem é uma imagem realista, é uma imagem surreal, ou é uma imagem que vai buscar outros elementos, né? O que ela te estimula? Acreditar que aquilo foi realmente assim ou mostrar a visão de que ele que pintou acreditava que era assim? Ou alguém que encomendou para o pintor que pintasse algo para mostrar para as pessoas que foi assim. Então, né, essa é a ideia colocada ali. 2. Então, a partir disso que você olhou, né, você olhou aí as sombras, as claridades, né, da onde vem a luz, né, você também olha os personagens que estão ali. Né? Personagem, eu digo ali, né, até o próprio cruzeiro no centro, né, o que é destacado nesse quadro, então, portanto. Se ele está falando da primeira missa, né, aqui no caso do Brasil, celebrada por Henrique de Coimbra, né, um frade e bispo português, em 26 de abril de 1500, né? A gente vê aqui na praia de Coroa Vermelha, lá em Porto Seguro, certo? Em Santa Cruz Cabralha, no litoral sul da Bahia, ali do lado de Porto Seguro. Então, vocês estão olhando, né? Até hoje tem esse marco inicial lá. Aí você chega lá e fala, pô, essa cruz é mais pequenininha. Naquela época do Vitor Meirelles, uma cruz muito grande, né, professor? Olha as pessoas que estão ali. Você consegue claramente identificar quem é nativo e quem não é. Certo? E por quê? Né? Por quê? O que ele usou para mostrar para vocês que um é e outro não é?
né? Olha só, um é nativo, por quê? Porque eles estão como? Né? Sendo retratados de que forma? Né? E os outros ali, né? Então, a explicação que se dá nessa imagem aqui são diversas, né? Então, eu posso fazer uma análise aqui de alguns minutinhos com vocês, mostrando que a missa está sendo celebrada, todo mundo em volta do cruzeiro, então já dá uma importância religiosa à colonização, perfeito? A gente vê grupos não só entre nativos e grupos aí colonizadores, mas nos próprios grupos, características diferentes e distintas entre eles. O que nos leva a pensar que o próprio pintor sabia dessas distinções, tanto dos povos nativos quanto dos colonizadores. Existem os grupos religiosos, que você vê aí pelas vestimentas, o corte de cabelo, até pela posição que eles se colocam. Existem alguns colonizadores, né, que são ali portugueses, que estão colocados, devem ser nobres, né, alguns mais importantes do que outros, alguns de característica muito mais militar, certo? Ou seja, vejam, se a gente está falando do Estado português celebrando uma missa aqui, primeiro, que eu acabei de falar para vocês, né? A religiosidade, o militarismo, a nobreza, o clero sendo representado, né? A ocupação, a monarquia representava os interesses desses grupos. E você pode ver alguns outros grupos que não seguem as vestimentas aí, né, necessariamente de nobrezas ou do clero, que seriam aí os comerciantes, os exploradores, mas eles estão todos juntos, unidos, né, pelo mesmo projeto de colonização. Quanto aos povos nativos, eles são colocados assim, né, como diz a fala de um texto nessa análise enviada para o rei de Portugal, né, nesse momento, vejam, os povos nativos, eles mesmos celebram ali, quando nós levantamos as mãos, eles também levantam as mãos. Ou seja, Deus, né, chegou ao coração deles, mais ou menos a tradução é mais ou menos essa, que eles são muito gente boa, esses povos nativos, o que faltava para eles é a nossa civilização, o que faltava a eles é o nosso Deus. Tem aí um quê de catequese aí por trás, certo? Tem um quê aí de superioridade dos próprios europeus com relação aos indígenas. Eles não são colocados como assustados a tudo isso, né? Eles estão olhando ali, né, de uma forma, nossa, olha só que legal, né? Uma forma que, olha, né, que maravilha, eu também quero conhecer esse tal Deus aí que esses caras estão colocando também. Não esqueçam que se pregava também, por um momento, a grande explicação de que alguns povos indígenas chamaram, né, os europeus que aqui chegaram, chamaram esses caras de deuses, os deuses estão chegando, e etc. e tal. Essa é uma das versões aí absurdas que a gente tem para justificar aqui no Brasil. Mais uma vez, agora aqui eu deixo para vocês, olha só. Oi, dúvida, alguém está falando? Não. No quadro anterior, Bruno, o que me chama a atenção mesmo é a quantidade de indígena que eles fizeram questão de pintar como se realmente essa chegada, essa celebração fosse muito esperado. Olha, tem indígena até lá no fundo, assim, é muita gente, como que para mim esse número, esse exagero até, que eu penso que nem todo mundo estaria aí, porque os indígenas não são, né? Teria aí talvez alguns, sei lá se teria, mas assim, de uma certa forma, uma prepotência, esse exagero de que eu estou certa, eu trago coisas boas. Não sei, isso sempre me chamou a atenção quando eu li esse quadro. O título do quadro já indica tudo, né, Isa? A primeira missa no Brasil, ele está destacando a primeira missa, ele não está destacando os povos indígenas, né? E os povos indígenas são figurantes ali, né, como se diz, né, secundários, digamos assim, ao plano, né? E secundários como assim? Mesmo que eles estejam aí, eles estão conhecendo a luz de Cristo, né? Digamos essas palavras aí que são usadas religiosos, né? Eles estão olhando, percebendo tudo isso. Percebam que ao chão
A gente tem um nobre ali de vermelho, atrás dele um de azul, que seria mais um colono, que tem até um capuz na cabeça, na frente de 2 militares. No chão, a gente tem um baú cheio de riqueza, certo? E ela está bem iluminada, né? A luz que bate no cruzeiro reluz em riquezas, né? Para atrair as atenções do rei, obviamente não adiantava só ficar pondo o cruzeiro, isso aí seria uma imagem meramente religiosa. A gente está falando, portanto, também para atrair as intenções de um quadro que vai ser, né, de interesse da coroa portuguesa, falando das riquezas, né? A gente tem o cetro, que provavelmente devia ser do frade ali, do Henrique de Coimbra, que foi colocado em cima desse baú ali, né? Tem um fechado e um aberto, mas tem um cálice ali, falando do elixir e tal. Alguns frades estão ajoelhados, você vê que alguns frades têm uma cor diferente das outras. Você acha que naquela época da colonização os caras iam vestir a armadura, vestir toda essa roupa para celebrar uma missa? Né? Isso aí já está, né, bem caracterizado, que não, ele não é uma foto, né? É uma pintura construída. Né? O cara, para pintar um negócio desse, demora tempo, ele estudou, ele pensou, refletiu, e ele foi colocando personagens que interessavam ele ali. Quando tem os povos indígenas, Isa, é bem claro isso que você falou, né? Mostra a visão, né? Assim, não quer colocar a superioridade da civilização europeia de forma impositiva, mas é um pouco meio sutil, né? Tem uma certa sutileza nisso, digamos assim. Né? É difícil falar uma frase dessa, né? Aquele racismo sutil, sabe? Assim, né? É difícil falar, é racismo, pronto. É um preconceito, não é, sei lá. Bom, enfim, a gente sabe das cartas mandadas, né, de Coimbra, de todos eles, para, né, a tudo isso. Os povos indígenas que estão colocados aí, Lisa, eles não são os mesmos, tá? Quando a gente faz uma análise, esse quadro ele é gigante, ele é grande, né? Quando você vai lá fazer, tem uns estudos fodidos desse quadro. Os povos indígenas, pelas pinturas que estão nos ombros, né, colocados, alguns têm pinturas de um tipo, outro tem pintura de outro tipo, né? São vários povos indígenas. E a intenção do próprio Meirelles é essa, mostrar que por a diversidade, eles conheciam, sabiam das diversidades, a gente não vai acentuar essas diversidades, mas todas as diversidades indígenas, ou seja, todos os povos, as etnias indígenas, estão reverenciando, né, a cultura europeia. Quando eu falo da cultura europeia, está embutido religião, colonização, está embutido tudo isso. Você percebe que aqui não tem doença, que aqui não tem escravização de indígenas, aqui não tem morte, aqui não tem sangue, aqui não tem nada, né? Foge um pouco à realidade, certo? Aqui apareceu alguma coisa, alguém falando alguma coisa comigo. Vamos lá. Uma terra abençoada e rica, peça publicitária. É exatamente, gente, né? É uma peça realmente publicitária, é isso, né? Não é à toa que perdurou até hoje. Imagina quantos outros pintores pintaram que sumiu por aí essas obras. Aqui já, né, Cândido Portinari pintando a mesma coisa, certo? Muito tempo depois, já a gente está falando aqui no pós-guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial, fim do nazifascismo, e aí as críticas fluindo. Você percebe que os personagens, as mesmas personagens estão colocadas ali, né? Uma obra dessa. Esse aqui é um recorte da obra, tá, gente? Não está a obra inteira aqui. Ela é muito maior do que só isso. Então, se vocês analisarem aqui, ele vai, o próprio Portinari, ele vai buscar os mesmos elementos de antes, só que de um jeito crítico. Cuidado, que eu falei há pouco tempo atrás, existe um movimento aí dos tais modernistas brasileiros que queriam romper com o eurocentrismo e tal, mas tem a ver com um tal de cubismo, né, que não foi fundado no Brasil, certo? Tem aí uma composição de elementos geométricos, mas todas as personagens estão aí, olha o baú no chão, né? E sutilmente o Portinari não quer mostrar um baú com riqueza, né? Abaixo de um cetro do frade lá que Henrique tá rezando. Ele separa bem claramente quem é quem nesses grupos, para ficar mais claro. Olha, galera, você vai olhar esse quadro aqui, né? Nem o cruzeiro é o destaque desse quadro, né? Não é mais a cruz que está sendo iluminada ou ilumina todos os outros. O próprio baú, ele está na escuridão ali, né? Ele vira o baú para você e mostra, olha, tá vendo esse baú vazio? Né? O que ele trouxe de riqueza ou a riqueza foi levada embora? É o que te sobrou, olha ele aqui, eu estou te desvelando.
Você olha só o sapato das pessoas, que naquele quadro não tem nenhuma sendo mostrada, né? Você vê o pé da galerinha aí, né? Bem diferente do que está colocado naquele outro quadro. Então ele quer destacar outras coisas. Ele está, né, tentando, através de um novo estilo artístico, ele busca destacar elementos tanto de Portugal quanto da própria igreja, não só da igreja. O livro que está colocado ali, onde fica a cruz em cima, né, também ele tem um certo destaque dourado e por aí vai. Certo, turma? Então, façam esses recorrente, né, nesse exercício, a luz, quais são os personagens, por que está sendo colocado aqui desse jeito, por que um está à direita e outro agora está à esquerda, por que saíram os povos indígenas e ficaram ali muitos mais militares. Olha só, né, pô, na missa, na verdade, os povos indígenas talvez não tivessem aí, né, Isa? Né? Aqui parece muito mais, olha, peraí, que os indígenas, se tiver, estão ali atrás, ó, lá no morro, olhando, né? Não aqui querendo destacar esses povos indígenas como personagens figurantes. Esse grupo aqui que está à minha direita, que dá para gerar uma dúvida se eles estão rezando, se eles estão chorando. Eu acho que é um pouco esse misto, né? De que meio que dizer assim, puta, deu merda. Ou ele tá com calor ali, né, meu? Falando, puta, que calor da Bahia, maluco, né, meu? Que calor da moléstia. Oxi, o que eu vou fazendo aqui com essa roupa toda, rezando, e esse cara aí levantando o cálice, e esse calor não passa, e eu tomando picada aqui de tudo quanto é lugar. Imagina os europeus chegando aí, as doenças. Borrachudo. Tomando as picadas de borrachuda aí pra frente. Bom, interpretação dá para fazer um monte, né, gente? E é isso que vocês precisam fazer. Então, vê que, né, a gente começa devagar, mas assim, não deixa para fazer isso para prova, pelo amor de Deus, né? Não mata o professor do coração, gente. Faz isso da sua vida agora até a prova, certo? Vai fazendo isso. Bate o olho, meu, olha, que seja uma peça publicitária que você está olhando ali na internet. Olha e fala, meu, o cara teve, às vezes o cara não teve, entendeu? Aí você pula, fala, meu, essa aqui o cara tirou uma foto qualquer, uma selfie ali, o cara tava no banheiro, vai saber o que o cara estava fazendo no banheiro, resolveu tirar uma selfie ali e mandou embora. Mas pega uma obra aí que seja um pouco mais interessante, que tragam coisas. Mais uma vez, ó, outra obra, tá vendo de onde vem a luz? A luz está destacando o quê? Quais são os elementos que ele tem ali na barriga, no peito, né? O que ele tem no sapato, a meia, a roupa. Olha que bonitão, né? O cara, meu, é um quadro, gente, é uma pintura, não é uma selfie, entendeu? O cara vai pintar isso, ele demora um tempo a pintar. E quando ele fica olhando o tiozinho ali, o tiozinho não fica parado com aquela roupa, né, o dia inteiro ali, ou dias inteiros sem tomar banho, parado, para conseguir ver. Então, aqui um quadro do Benedito Calixto já é um pouco mais realista. Os elementos colocados, a pena em cima da mesa, né, coisas que vão mostrar um período, portanto, do Martim Afonso de Souza, né, que ele vai ser um homem que vai ser enviado pelo rei, que vai seguir os regimentos, trazer, né, o direito para o Brasil, distribuir a ele terras, feitorias. Então, ele está ali também seguindo as ordens reais. Ele tem uma espada, então ele vem da ordem militar, né? Ele é nobre, portanto, né, que está colocado para ele. A gente percebe, né, a cobra no tampete. Isso. Aí a gente vê, né, a, a gente vê a característica religiosa que ele está no peito, certo? A gente tem um outro acima do peito dele, a gente tem uma outra joia que é da nobreza, né, do título dele. Ele está sem anel nas mãos, que não era usado em Portugal. O próprio tapete no chão usado é um tapete já daquela época que mostrava ali riqueza, né, porque você trazia essas especiarias que vinham de seda, né, construída, a própria vestimenta, a cor da roupa, das dinastias que ele representa, vermelho, verde, dourado, branco, né, representa uma certa dinastia da ordem lá de Portugal. Então, tudo que está colocado aí tem uma intencionalidade, certo? É isso que vocês têm que ter em mente. Vai fazer a prova, tudo que vocês baterem o olho, o que for para estudar história agora, bate o olho, olha aquilo. Poxa, esse Martim Afonso de Souza, o que ele está querendo ali, né? O que ele está mostrando,
Pô, o cara vai comandar 400 homens, vai receber do rei de Portugal 5 navios numa expedição, o cara não é um qualquer, né? O cara não é um qualquer um. Ele vai querer buscar cada vez mais, né, entrar para o interior. Então, é um projeto de colonização que está se construindo. Se der certo o Martim Afonso de Souza, a gente estabelece as capitanias hereditárias e daí para frente a gente começa, né, a criar, então, portanto, a colonizar o Brasil. Então o Brasil vai dar certo. Olha lá, é a época do primeiro engenho, o engenho de governador, é a fundação da primeira vila, né, de São Vicente. Então o cara é exaltado aqui nessa figura de colonizador, certo? Os indígenas que olham para o Martim Afonso de Souza não pensam a mesma coisa dele. Tudo bem? Né? A ideia de povoar, de levar uma administração, olha lá, né, tá a pena em cima da mesa, né, os papéis em cima da mesa com os brasões ali, aquela coisa pendurada, aquela fitinha de cetim, com aquela coisa redonda que tem no meio, significa que era uma ordem real. Então, os papéis, eles vinham embalados por aquilo que tinha era colocada uma cera de vela com o brasão real em cima enviado para o cara. Então, aquilo cunhava, dava a caracterização de realidade, de que aquele documento era do próprio rei, certo? Poxa, professor, mas naquela época nem todo mundo era alfabetizado. Não importa, né? A simbologia, percebe? A simbologia é muito maior do que o que está contido naquele papel, né? A gente percebe nisso e as pessoas que verão esse quadro vão pensar muito mais desta forma. Então, portanto, então a gente precisa ter essas questões na nossa cabeça e analisar. Tá aí, ó, gente, né? Vocês têm isso daí, né? Passei para vocês. Né, a gente pega aqui a expedição de Martim Afonso de Souza, Diogo Leite, Pero Lopes de Souza. Então, aqui a gente tem algumas expedições que vão até o Rio da Prata, certo? Passou do Rio da Prata ali, já era mais questões dos espanhóis. Então, ali, né, que vai interiorizar, ainda não é muita preocupação dos portugueses. Né? A estabilização, estabelecimento lá no Nordeste e aqui na capitania de São Vicente vai ser a prioridade dos portugueses e interiorizar. Então começam a chegar expedições aí com a pecuária, né? Começa a entrar para o interior. Então a gente tem que lembrar que tem a cana, mas a pecuária vai ser importante. A gente troca esse escambo. Então a gente tem esse novo sistema que é de capitanias hereditárias. Qual é o estabelecimento dessa capitania hereditária? A ideia de aumentar essa exploração, né, para Portugal. Mais uma vez, né, explorar o Brasil, explorar as suas terras, colonizar. Putz, mas agora a gente já está há um tempo, né, essas invasões estrangeiras estão aumentando, os ataques indígenas também estão aumentando, a gente fundar vilas significa, né, criar ali naquele centro uma certa autonomia, uma administração, um administrador local, vai ter uma polícia, vai ter também controle sobre os impostos, sobre a saída. A gente sabe de ataque de corsários, ataques de piratarias que existem em todo o Oceano Atlântico, né? Então, cumprir esse tal monopólio do Tratado de Portugal. Portugal quer esse comércio, mas que esse comércio seja só com Portugal. Agora, imagina o cara que sai de Portugal, né? Essa que é a preocupação inicial. O cara saiu lá de Portugal, está sendo mandado para o Brasil. Portugal está na dúvida, eu mando meus nobres para lá e fico aqui alijado dos meus grupos que me sustentam, ou eu vou mandar uns pé rapados lá para o Brasil. Então ele vai ter que se dividir, né, entre esses dois grupos. Óbvio que a propaganda vai ser eu mandei os nobres, então Cabral, Martim Afonso de Souza, esses caras que foram lá colonizar. Mas os caras vão esvaziar as cadeias também de lá, né? Eles vão pegar aí e falar, meu, vai para lá vocês aqui tranqueira, né, que vai ficar aqui abusando e vai arrumar uma terra para lá. Vocês que são exploradores, vocês que são, né, sangue nos olhos, vão lá para lá também. Então tem de tudo nesse momento. Mas a versão oficial vocês estão vendo nas imagens que eu passei para vocês. A versão que quer se dar como oficial, certo? E não significa que é a versão oficial da história. É o contrário, a gente analisa o interesse colocado por trás. Então, doar sesmarias, estabelecer capitanias, significa eu estou dando a você, meu amigo, responsabilidade por aquela terra. Você vai cumprir? Não vai cumprir. Alguns não conseguem cumprir, né? Pica a mula, casa aqui, vão para outro lugar, né? Cartas que são doadas a esses grupos. Lembram de fidalgos, vamos lembrar aí da ideia de colonizar. Então, estabelecer, fundar vilas, administradores, etc. Você funda uma vila e cria um cara que ele vai ser prefeito, o cara vai ser, sei lá, ele vai ter um cargo que seja um pouco mais importante, ele deixa
aquele mundo estamental de Portugal e chega num lugar em que ele tem certas regalias, ele tem certos poderes, né? Ele está fundando, né, essa vila e tal. Então seria uma forma de um certo atrativo colonial, na visão dos portugueses, certo? Na visão dos portugueses. Tudo bem? Então aqui a gente sabe, né, cobrar impostos, etc. E são fundadas várias regiões coloniais aí. Trindade, Itaparica, Bahia, né, Recôncavo da Bahia, Fernão de Noronha e por aí vai, certo? Esse monopólio, né, que a gente chama, que aqui que é o exclusivismo metropolitano, né, cumprir com a exploração desse território, certo? Quando eu falo para vocês aqui das capitanias hereditárias, então a gente tem um certo sucesso, que seria evitar ou expulsar os estrangeiros, e eles foram realmente expulsos, os franceses, no caso, certo? As alianças foram sucedidas por um certo tempo e logo em seguida aí as alianças se romperam. Então, desde São Vicente, Pernambuco, né, o estabelecimento da cana no Nordeste, cada vez mais interiorizando aqui o Brasil e etc., isso significou um certo progresso do projeto de colonização. Mas o projeto aí de colocar capitanias hereditárias deu certo? Não, não deu certo. Né? Totalmente não deu certo. Por quê? Faltava muito interesse de alguns colonos. Poxa, eu não achei riqueza, eu vou para onde tem mais riqueza. Lá naquela outra capitania tem mais riqueza, eu prefiro ir para lá. Né? As terras em algumas regiões eram muito grandes, vocês dão uma olhada ali, né? Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, né? Eram gigantes. Esse mapa que eu coloco para vocês, ele tem uma novidade, né, que ele mostra que as capitanias hereditárias no norte do Brasil, eles são ali verticais, em vez de ser tudo horizontal, como explicavam na época que o professor ia para a escola. Os custos, portanto, são repassados a esses capitães hereditários, né, da colonização. Passar, portanto, para a iniciativa privada os custos desta colonização e, né, enfrentar ali todas as diversidades que apareçam daí em diante. Alguns não vão conseguir, né? E o Dom João vai tomar a decisão, Dom João III, de centralizar o poder a partir de então através de um sistema colocado aí como sistema de governo geral. Então, um governador geral que é responsável por todas as terras. E aí começa Tomé de Souza, a gente tem Duarte da Costa, Mendes Sá, que vão enfrentar aí, né, o Mendes Sá, que é o que vai enfrentar as guerras com os franceses, expulsando ali, né, e vai fundar São Sebastião do Rio de Janeiro, e etc. e tal. Então a gente tem, né, um período agora de tentar centralização. Olha a carinha deles, como eles são colocados aqui. Né? Olha só, né, esses caras aqui. Né? Olha o Tomé de Souza. Né? Eles têm esse mesmo projeto. Chegam aqui nesse momento, então, já de uma colonização muito mais efetiva. A gente está já na metade para frente do século. As reformas e a contra-reforma na Europa levaram a diversas guerras, certo? Guerra na França, principalmente, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra. É um precursor aí, inicial das revoluções que vão ocorrer no próximo século, na própria Inglaterra. Tudo bem? Então, aqui a gente está falando do início desse processo de colonização do Brasil. Daqui em diante, turminha, eu vou seguir na nossa revisão de história falando dessa colonização e tocar o barco dessas revisões. Percebam que eu estou pegando os mesmos temas que a gente viu nas aulas e tentando falar de um jeito um pouco mais aprofundado, um pouco diferente. Eu estou usando termos à vontade agora. No começo das aulas eu tinha um cuidado. Olha, professor, olha, gente, isso leva aquilo, isso leva aquilo. Agora eu já vou um pouco mais à vontade, certo? Aqui a gente está falando dos tamoios, né? E aí o último dos tamoios que foram derrubados através aí das guerras com esses colonizadores. Manda, David. Professor, acho que não vai dar tempo, né? Mas na próxima aula você poderia aprofundar mais a questão dos holandeses, porque, tipo, cai muitas vezes e eu tenho muita dificuldade aí. Se você puder Sim, na sim. próxima aula, você pode comentar mais um pouco? Sim, eu ainda não, eu só passei por aquilo, David. Eu vou Ah, falar tá. agora exatamente disso, tá? Eu estou Beleza. estabelecendo o que é colonizar, né? Ou seja, eu estou querendo mostrar para vocês, olha aqui agora, né? Vamos fechar a aula aqui, ó. Olha o que está aqui nesse. Opa, o professor é burro demais, né, velho? Eu fico falando, olha aqui e mexo sozinho no computador, cara. Mais uma vez, ó. Tem que por aqui, ó.
Olha o que está aqui, gente. Olha isso que está aqui. Né? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: ó, os caras saem de um feudo lá na Idade Média e vêm parar aqui no Brasil para lutar com os tamoios. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Em nome do quê? Da fé cristã não era. Isso não é, você percebe? Os caras não vieram aqui, aí ele fala, ele vai buscar, em nome de Deus, Deus me ajude, Deus me acuda, Deus me socorra. Isso ele pode falar à vontade, mas que ele veio aqui para expandir a fé cristã é uma explicação da Igreja Católica, né? Assim como era uma explicação nas Cruzadas dos Nobres de buscar mais terras, né? Ali nas expedições para Jerusalém, etc. Então a gente está saindo de uma Idade Média, você percebe que a gente está saindo lá do ano 1000, 1100, 1200 na formação de Portugal, já estamos aí quase entrando em 1600. Pô, gente, quantos anos dá isso aí? Né? Quantos séculos são? Nesses séculos são de grandes transformações. E essas transformações, eu pulei aqui, ó. Eu fui lá de 1200, da formação de Portugal, até 1789, da Revolução Francesa. Eu fui mais ainda. São 500 anos, turminha. Certo? São 500 anos de mudança. E essas mudanças são profundas. Então, várias, né? Então, eu não vou entrar em detalhes da história geral ali da Europa, mas eu também agora quero começar a entrar em mais detalhes da história do Brasil. Então, começar a fundar esse Brasil. E a mesma coisa eu queria que vocês pensassem, porque nesse mesmo sentido, a gente fala sempre dos portugueses. Porra, os portugueses saíram lá da Europa, vieram para o Brasil para colonizar, para ocupar, para explorar, para mercantil, né, o sistema americano. E esses povos indígenas há 10 mil anos atrás? Indígenas não, esses povos nativos, há 10 mil anos atrás, vieram fazer o quê aqui? Encontrar girafa? Não era. Né? Encontrar o quê aqui? Né? Que os caras vão catar concha. Né? É difícil a gente chegar e falar isso também. Ah, mas não era o capitalismo também. Né? Você fala dos portugueses aqui, eles estão saindo do sistema feudal e entrando num novo modelo aí, em que a burguesia vai começar a se tornar um grupo mais importante. Certo? Tem muita coisa a ser estudada ainda. É isso que eu quero que vocês percebam. Que a história é mais uma ciência. Assim como vocês vão entrar na área da medicina, vocês vão desenvolver lá vacinas. Olha aí, as vacinas não estão resolvidas. Precisa de mais vacina, novas doenças, novos estudos, novas técnicas de cirurgia. Cada vez vai avançando. A ciência ela vai se renovando. E isso é o que eu estou mostrando para vocês a partir de agora dos estudos das histórias. Essa é uma revisão, né? Essa é a ideia de uma revisão. David, é isso mesmo. Chega e fala, professor, aprofunda nisso. Então, a aula que vem, eu pego esse período dos holandeses aqui e a gente destrincha, para depois ver as repercussões disso, tanto no Brasil quanto lá na Europa. E aí eu foco nisso e resolvo isso na nossa aula, certo? Porque aí o que vai acontecer? A gente já tinha falado bastante sobre o fim das invasões holandesas, a gente já falou bastante, portanto, dos bandeirantes, a gente já falou um pouco mais do ouro, então eu reduzo um pouco desse horário. Beleza? Turma, é isso. Vocês têm uma apostila nova, cheia de exercício para fazer. Vocês querem que eu fique selecionando exercícios para vocês ou vocês querem resolvendo os exercícios por si e a gente marca para tirar dúvida na última aula, uma meia horinha final? Como é que vocês preferem aí? Alô, alô? Eu acho que resolver por conta própria mesmo. Não sei. Eu acho que é melhor. Tá. De qualquer jeito, eu estou dando uma olhada na apostila e eu vou passar uma listinha por aula para vocês aqui. Mas ela segue uma ordem cronológica, né? Vocês percebam aí que ela vai seguindo uma ordem cronológica para vocês. Beleza, turminha? Então, força nessa peruca aí. Última pergunta. E o simulado? Mandaram bem no simulado? Ainda não saiu o gabarito. O que vocês acharam de história? Ah. Acho que teve uma questão dos holandeses. Acho que é por isso que eu perguntei mesmo, que eu tenho muita A moleza, dificuldade. não estava moleza não, aquela prova. Certo? Dá uma olhada. Lá tem alguns conceitos importantes para a gente estudar. Esther, você quer tirar dúvida? À vontade. A hora que, se você quiser durante a aula, a gente marca, e se você quiser fora da aula, a gente também faz isso daqui. Acho que ela já saiu, para falar a verdade. Vocês avisem ela aí, se ela quiser tirar dúvida, a gente tira. Tá bom, turminha? Valeu, meus queridos. Vai Corinthians mais uma vez, né? Vamos ver se eles vai pelo menos ficar na primeira divisão para não cair para a segunda. Fechou, meus queridos? Um abraço. Fechou, professor. Boas aulas aí para vocês e força nessa peruca, hein?
Tchau, professor. Obrigado e Tchau, boa semana. Tchau, tchau, obrigado. Bruno. Vocês também. Bom fim de semana.